A primeira coisa, pessoal, que eu tenho que fazer aqui, ó, é olhar para os dados. Então, veja que esse conjunto de dados aqui, ele está separado, ó, por hora, por hora, por dia, por mês e por ano. Eu quero fazer grupos, né? Eu quero ter um novo conjunto de dados onde vai estar apenas dia, mês e ano. Então, o que é que eu tenho que fazer aqui? Eu tenho que criar uma nova coluna de dados onde eu vou excluir a hora. Porque se eu tiver uma nova coluna de dados onde eu excluo a hora, eu vou ter aqui, para cada linha dessa, o dia, o mês e o ano. E aí, se eu tiver o dia, o mês e o ano, eu consigo construir os meus grupos de dados diário. Olha que sensacional. Como é que a gente faz isso? Para a gente criar uma nova coluna de dados, a gente usa a função mutate. Então, vou colocar aqui, mutate quer dizer modificar, tá bom? Então, vou colocar aqui, a função mutate, que ela vem, do pacote de dplyr. Por isso que a gente carregou o pacote de dplyr. Então, aqui a gente vai entrar com os dados, vírgula, e agora a gente vai especificar como vai ser a nova coluna de dados que a gente vai criar. Então, para eu criar essa coluna de dados, eu vou apenas excluir da primeira coluna a data. Então, vou ter uma nova coluna de dados com os dias. Simples. Como é que eu faço para excluir? Primeiro, moçada, eu tenho que saber, que isso aqui são dados de texto. Por quê? Porque tem número e texto junto. Como tem número e texto junto, o R vai entender isso como um dado de texto. Então, esse texto, a gente consegue cortar esse texto. Existe uma função para cortar esse texto. Então, a gente vai cortar esses três primeiros caracteres. Simples assim. Como é que a gente faz para cortar? A gente usa uma função chamada substr, substring. Fazer um subconjunto de texto. Vou cortar o texto, ficar com um pedacinho dele só. Então, eu vou, através da função mutate, acessar a coluna de dados que eu quero cortar e cortar aquele texto. Então, eu vou aqui usar a função substr, e aqui eu vou cortar justamente a coluna 1, que ela está nomeada como V1. Então, eu vou cortar a coluna V1. V1, eu vou cortar essa coluna e vou ficar apenas com o texto que vai desde o número 4 ao número 12. Se você contar, o dia começa aqui no número 4. 1, 2, 3, 4. Começa aqui e termina no último dígito aqui, que é o número 12. Então, eu vou cortar essa coluna de dados para ficar apenas com as informações, que vai desde o 4 até o 12. Sensacional. E quando eu fizer isso, eu vou pegar esse resultado e vou atribuir a uma nova variável que eu vou chamar de data. Pronto. Agora eu criei uma nova coluna chamada data. Olha que sensacional. Simples assim. Quando eu executar, vai aparecer aqui uma nova coluna chamada data. Incrível, simples. Recortei os meus dados. Agora eu posso criar grupos de dados para cada data. Para cada data vai ser um grupo de dados. Depois eu faço a minha média diária. Muito simples. Tá? Agora, veja só. Quando eu executei a função mutate, o que é que acontece? Os dados vão para a memória, aliás, os dados vão para o terminal. Eu posso atribuir a uma nova variável. Posso atribuir a uma variável chamada dados2. Só que se eu fizer isso, vai ficar um código muito grande, vai ficar até excesso de informação. Aí eu não vou fazer isso. Eu vou fazer o seguinte, eu vou utilizar o operador pipe. Como assim? O operador pipe, moçada, ele vai pegar, o operador pipe, primeiramente, esse carinha aqui, você vai usar aqui, Ctrl Shift M. Deixa eu só botar aqui. Tá? Você vai usar Ctrl Shift M aí no seu RStudio, se estiver configurado. Ou você vai digitar aqui, você vai digitar o porcentagem maior que porcentagem. Esse é o tal do pipe. O que é que esse pipe faz? Ele pega essas informações, ou seja, a leitura dos meus dados, pega os meus dados desse lado aqui, e passa para o lado de cá. Então, no lado de cá, eu já entro com outra função. Então, o que é que eu estou fazendo aqui? Eu pego aqui, faço a leitura dos dados, passo esses dados para cá e automaticamente ele já cria uma nova variável, já cria uma nova coluna de dados. Bom, como eu vou passar esses dados direto, da esquerda para a direita, eu nem preciso colocar aqui o nome dele, Eu posso apagá-lo, apaguei. Tá vendo? Por quê? Porque daí eu já pego direto os dados e já passo para cá para a função mutate, e a função mutate já vai criar para mim uma nova coluna de dados. E quando eu faço isso, automaticamente, eu já atualizo a minha variável dados. Então, a minha variável dados, quando eu executar agora, já vai ter a minha nova coluna de dados. Sensacional, muito simples. Passo a passo aqui, detalhe por detalhe, para você entender. Basta eu executar,
Executei, ó, vou mostrar agora os dados para vocês. Tá aqui a minha nova coluna data. Observem, moçada, a sacada aqui, ó. Observe que a minha coluna data, ó, veja que não muda aqui, ó. Só muda quando, ó, o valor aqui só muda quando passa de um dia para o outro. Então veja que para o mesmo dia eu tenho várias linhas com a mesma data. Por quê? Porque esses dados são horários. Então vejam que agora eu consegui ter várias linhas de dados com a mesma informação. Então estou criando conjuntos de dados, tá? Legal, ou grupo de dados, né? Então, beleza. Aí você vai dizer, Marcel, legal esse operador pipe. Agora, vai ficar uma linha muito grande, né? Se você ficar usando sempre o pipe aqui. Aí o que é que eu faço? Ó, dou um enter para ficar organizado, vai para a linha de baixo. Bom, então muito simples. Agora eu faço a leitura, automaticamente eu crio uma nova coluna de dados. Agora, moçada, lembra que eu disse que a gente precisava criar grupos de dados para a gente fazer a média, calcular a média? Pois é. O que é que a gente vai fazer? A gente vai pegar esses dados aqui, que já estão, que já foram lidos, e que já foi criada uma nova coluna, e vou agrupá-los. Eu vou agrupá-los em função de quê? Em função de uma variável, em função de uma coluna de dados. Então, eu vou agrupá-los em função da data. Eu não falei para vocês que eu quero grupos de dados com a mesma data? É isso que eu vou fazer. Então, para agrupar, eu vou usar o quê? Uma nova função, ou um novo comando do R, chamado group by. Group by quer dizer agrupar por. Então, ó, eu vou passar esses dados para a nova função, por isso que eu vou utilizar aqui o operador pipe. E aí, o que eu vou fazer? Ó, vou aqui para baixo e coloco aqui embaixo para ficar organizado. E aqui, como eu falei para vocês, eu vou usar a função group by. Então, veja, eu vou ler os dados, vou criar uma nova coluna e vou agrupar esses dados em função da data. Então, vou ter grupos de dados para cada data. Então, eu entro aqui ó, com a variável chamada data. Agrupei meu conjunto de dados. Incrível. Isso quando eu executar, né? Legal. Aí, olha só, quero mostrar uma coisa interessante para vocês. Quando eu agrupo esse conjunto de dados, ó, olha só, vou executar. Ó, executei. Vou mostrar agora para vocês o meu conjunto de dados. Ó, quando eu agrupo, ele diz aqui, ó, foi criado 255 grupos. Veja, não é que foi separado em grupos. Separei, né, um conjunto de dados para cada dia. Não, ele fez marcações. Ele pegou minha coluna de dados, o meu conjunto de dados começou a marcar. Ó, esse conjunto de dados é para o primeiro dia, esse conjunto de dados aqui, esse pedacinho, é para o segundo dia, esse aqui é para o terceiro dia, e assim sucessivamente. Ele começou a marcar os conjuntos de dados para o primeiro dia, para o segundo dia, para o terceiro dia, e assim sucessivamente. Então, eu criei o meu grupo de dados. Agora, o que é que eu faço? Eu vou executar uma função e automaticamente ele vai calcular para mim a média para toda a coluna de dados. A média diária dos dados para toda a coluna dessa. Tá? Então, novamente, eu vou utilizar aqui o operador pipe para eu ter que fazer tudo e preservar a mesma variável. E aqui embaixo eu vou usar a função summarize. Summarize, moçada, quer dizer resumir. Então, se eu quero fazer uma média, eu estou fazendo um resumo estatístico dos meus dados. Agora, eu vou resumir não todas as colunas. Eu não vou calcular a média para todas as colunas. Eu vou calcular a média para as colunas que contêm números. Quais são as colunas que contêm números? Desde a segunda coluna em diante. Então, eu vou calcular a média ou resumir os meus dados com uma condição. Qual é a condição? A condição é que sejam números. As minhas colunas de dados sejam números. Aí o que eu faço? Eu venho aqui e uso aqui a função summarize. Dois M's, tá? Ao invés de usar a função summarize, eu vou usar a função summarize underscore if. If, moçada, quer dizer se. Então, eu vou fazer o resumo estatístico se alguma coisa acontecer. Então, vou fazer o resumo estatístico se as colunas forem colunas de dados numéricas, tá? Se as colunas contêm dados numéricos. Então, eu venho aqui e uso aqui, ó, uma função chamada do R, né, uma função do R bem conhecida, chamada is.numeric. Tá bom? Vou colocar aqui, numeric. Aí você coloca assim, ó, is.numeric, não coloca o abre e fecha dessa função, tá? Coloca vírgula. Então, aqui eu estou dizendo, ó, eu vou fazer o resumo dos dados só para as colunas que são numéricas. E qual é a função que eu vou aplicar para esse conjunto de dados? É a função para calcular o máximo? É a função para calcular o mínimo? É a função para calcular o desvio padrão? Não, eu vou usar a função para calcular a média. Então, eu venho aqui no argumento chamado .fans, ó,
Veja, eu coloquei vírgula e vou fazer mais especificações. Então, eu vou dizer que a função ou as funções que eu vou utilizar, você pode usar mais de uma função, tá? Então, nesse caso, a função que eu vou utilizar é a função min. Como assim a função min? É a função min, moçada, é a função usada para calcular a média, tá? Só lembra, ó, você coloca o nome da função, não precisa colocar o abre e fecha parênteses nesse caso, tá? E eu vou colocar vírgula, e assim, moçada, se tiver dados faltantes, na hora da gente calcular essa média, a gente tem que remover esses dados faltantes. Então, a gente coloca vírgula, coloca nar.rm, ou seja, nar quer dizer not available, ou seja, remover os dados faltantes, e vou dizer que o argumento na.rm é igual a verdadeiro. Então, vou colocar aqui, ó, igual a t, que t quer dizer true ou verdadeiro. Então, veja, resumindo, eu estou calculando a média para todos os grupos de dados, para as colunas que são numéricas. Simples assim. Agora eu vou executar. Executei de forma simples, ó. Vou mostrar para vocês, ó. Executei, não tem erro nenhum, é muito simples. E agora eu vou mostrar aqui para vocês que agora a gente vai ter o que aqui, ó? A média dos nossos dados. Tá vendo? Agora eu tenho uma linha, para cada linha, eu tenho uma linha para cada dia, ó. Para o dia 1 de agosto, para o dia 1 aqui de agosto de 2018, aqui já para o ano de, desculpa, o ano de 2019, o ano de 2008, 2011 e assim sucessivamente. Eu vou ter para cada dia, para cada mês e para cada ano um valor. Ou seja, eu tenho uma média diária a partir de agora. Tudo isso de forma rápida, tudo isso de forma automática. Moçada, fazer isso aqui, 1, 2, 3, 4 linhas, você consegue resumir os seus dados. Se você fosse usar uma ferramenta para ficar clicando, você poderia perder muito tempo. É por isso que você consegue fazer as coisas de forma rápida. É assim, é automático. Só basta dominar isso aqui, só basta aprender as técnicas que eu estou mostrando aqui para vocês toda semana. Aí é só assistir a aula, até o fim de preferência, tá? Se você assistiu esse vídeo até o fim, é porque você provavelmente perde muito tempo para organizar e analisar seus dados de pesquisa. Então preste atenção no que eu vou te falar. Eu disponibilizo aulas completas e gratuitas toda semana para você aprender, organizar e analisar seus dados de pesquisa até 30 vezes mais rápido. E para você receber essas aulas gratuitas, basta clicar no link que está na descrição desse vídeo e fazer o seu cadastro.